Shalom, queridos, boa noite. Estamos entrando para mais um Desperte Sua Coragem, projeto Desperte Sua Coragem, Código de Vencedor. Quero te convidar para estar conosco nesse que vai ser um momento onde vamos estar falando das coisas que um vencedor não abandona. E vou falar hoje dentro dessa área espiritual, muitas coisas sendo abandonadas, coisas que não poderiam, que não deveriam ser abandonadas, e vemos hoje muitos abandonando. Vamos aí convidar os nossos amigos para estar conosco nesse momento. Queria que você compartilhasse aí com as pessoas seguem, aqueles que são seus amigos, fazem parte aí da sua rede social, do seu Instagram, e que você possa também, vai ser colocado aí no nosso canal do YouTube, Apóstolo Delfino M, @gmail. Vai lá, se inscreva, dê o seu joinha, como também vai estar no nosso Instagram. Você vai me procurar lá, Apóstolo Delfino Manuel 1. Você vai encontrar lá no Instagram. Vamos estar falando sobre as coisas que um vencedor não pode abandonar. Quero te convidar. Nossa leitura tem a ver muito com a nossa forma de agir e de pensar. Tenho certeza que será um momento onde todos nós cresceremos. Eu falo todos nós porque nós ensinamos e nós crescemos junto com aquilo que ensinamos. E aí nós vamos começar com uma citação que eu considero importante para todos nós nessa que vai ser o nosso momento de crescimento, onde Deus vai estar nos abençoando de uma forma extraordinária. Nós já lemos muitos textos na Bíblia que falam sobre vencer. E aquele que mais está envolvido com vitória é o que Paulo nos descreve a respeito de Romanos capítulo 8, quando ele começa a mostrar para cada um de nós o que Deus é capaz de fazer nas nossas vidas e qual é o sentido do que ele nos diz a respeito de nós sermos vencedores. Também vamos estar falando sobre aquele que tem sido para nós, nasceu para ser juiz, nasceu para ser vencedor, mas se perdeu na sua caminhada. E aí eu vou mostrar algumas coisas que ele abandonou. Eu vou falar de Sansão e no livro dos Juízes. Mas antes eu quero fazer menção aqui do Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8. E aí nós vamos ler a partir do versículo de número 27, que diz assim: é aquele que sonda os corações e conhece a intenção do Espírito, porque o Espírito intercede pelos santos de acordo com a vontade de Deus. Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Pois aquele que de antemão conheceu, também o predestinou para seres conforme a imagem do seu Filho, a fim de que sejamos primogênitos entre muitos irmãos. E aos que predestinou, também chamou. Aos que chamou, também justificou. E aos que justificou, também glorificou. Que diremos, pois, diante destas coisas? Se Deus é por nós,
quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu filho, mas o entregou por todos nós, como não nos dará juntamente com ele a graça junto com as coisas? Versículo 33. Quem fará acusação contra o escolhido de Deus? Quem o condenará? Foi Cristo que morreu e ressuscitou, está à direita do Pai e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, angústia, perseguição, fome ou nudez, perigo ou espada? Como está escrito: por amor de ti enfrentamos a morte todos os dias. Somos considerados como ovelha destinada ao matadouro. Mas em todas essas coisas, versículo 37, somos mais que vencedor por aquele que nos amou. Aqui nós vemos uma declaração num Deus que nos convoca a ser vencedor. Deixa eu ver aqui quem está falando. Amém. Deus abençoe. Deus nos chamou para ser vencedor. Ele não nos chamou para estar em um mundo onde sejamos apenas coadjuvante. Ele não nos chamou para ser coadjuvante. Deus nos chamou para ser protagonista. Se você não quer ser um protagonista, você tem que viver nos bastidores da vida e não assumir a direção da sua vida. Você não tem que se esforçar. Eu já falei uma certa vez nesse lugar, nesse projeto, Código Vencedor. Eu falei que tem muitas pessoas que, se elas, para enriquecer, é só não fazer nada. Para empobrecer é só não fazer nada. Para perder é só não fazer nada. Porque se ela decidir voltar, se ela decidir fazer alguma coisa, ela vai ter que ter sucesso no que ela vai fazer. Se a pessoa decidiu não ser nada, então ela fica parado. Por exemplo, quem não decide casar, não queira namorar. Quem não decide vencer na vida, não faça nada, não se esforce, não esboce nenhum esforço. Quem não quer comer, já disse Paulo, não trabalhe. Quem não quer ser feliz, não busque satisfação. Quem não quer ter paz, não vença as batalhas. Então, o que você tem que entender é: a Bíblia nos chama para ser mais que vencedor. A Bíblia não nos chama para sermos uma pessoa qualquer, mas para sermos mais que vencedores. E ser mais que vencedor vai exigir de cada um de nós atitudes que muitas das vezes nós não estamos dispostos a fazer. Ou, às vezes, até começamos a conquistar, mas logo perdemos motivos, logo perdemos razões, logo perdemos a motivação, e aí nos entregamos, aí abandonamos aquilo que os vencedores não abandonam. Então, você vê que aqui no livro de Romanos, Deus está dizendo que por todas essas coisas Ele nos faz mais do que vencedor. E aí Ele vai dizer por causa de quê? Das coisas que nos acontecem ou das coisas que nós nos levantamos para conquistar. Versículo 35 de Romanos capítulo 8 diz: quem nos separará do amor de Deus? É uma pergunta que vai exigir de você uma resposta, que você vai precisar fazer algo para responder. Aí ele diz: será tribulação? Agora eu lhe pergunto, mesmo aqueles que não estão fazendo nada são atribulados. A paz, Josiane, a paz.
Se é Josiane, então é meu amigo Cris, né? Deve estar assistindo junto. Então, o que a Bíblia está mostrando aqui é o seguinte: se você não faz nada, você é atribulado também. Se você faz alguma coisa, você é atribulado. Tem até um dado popular que a gente gosta muito de usar para dizer para as pessoas o seguinte: olha, se você não faz nada, criticam você. Se você faz alguma coisa, te criticam. Então, se você vai ser criticado, então é melhor que você seja criticado vencendo e não perdendo. Aí você vê que ele não chama a atenção aqui, ele diz: olha, tribulação, angústia. Olha, mesmo as pessoas que não se envolvem com trabalhos, elas vivem angustiadas. Mesmo as pessoas que não sonham, que não têm sonhos de alcançar resultados extraordinários, vivem atribuladas. A angústia não é um fator de um ser que não quer vencer. A angústia é um fato que está na vida de um ser vivente. Eles vivem algumas angústias. Alguns vivem a angústia de viver estagnado, outros vivem a angústia de ter muito e não ter com o que gastar, e outros vivem com a sua angústia de querer viver uma vida sem nada. Aí ele vai nos levar um pouco mais além, porque ele vai nos mostrar uma coisa chamada perseguição. E olha, mesmo aqueles que não querem vencer são perseguidos. Então, a Bíblia está nos mostrando que não tem como o ser humano viver uma vida sem que haja alguns fatores que ele precisa vencer. Aí ele vai falar logo em seguida a fome. E aí eu lhe pergunto: até aqueles que não fazem nada sentem fome? A Bíblia diz que a fome da árvore é o sol e a chuva. A fome dos animais são os animais que fazem parte da sua cadeia alimentar e vegetais. A fome do ser humano é comida, é sede. Então todos nós estamos de alguma forma. Amém, que bom, Cris, Deus abençoe, muito obrigado por esse privilégio, essa oportunidade de ter você aí conosco desde já, muito obrigado. Aí ele vai falar uma coisa chamada nudez, e a nudez é algo interessante, porque as pessoas, elas acham que elas estão que a nudez é algo de alguém que está despido, mas a nudez não está relacionada apenas a alguém que está despido, mas a nudez também está na sua falta de caráter, você percebe que quando o pai recebe o filho pródigo, lá em Lucas capítulo 15, a partir ali do versículo 11, 12 em diante, você vai ver que ele fala que quando o filho pródigo voltou, a primeira coisa que o pai fez, primeiro depois de beijar, foi mandar botar nele uma roupa. Eu lhe pergunto: ele estava nu? É claro que não estava nu, mas a roupa que ele estava não estava conveniente com o status que ele deveria estar. Então a nudez está muito relacionado aos status da vida. Tem muita gente vivendo nu por causa da sua falta de status. Pastor Daniel e Eliane, Deus abençoe a vinda de vocês, Deus abençoe aí em nome de Jesus. A paz. Então, olha só, quando Paulo nos diz que por todas essas coisas nós somos mais que vencedores, quando ele vai falar de nudez que apresenta caráter, falta de status, falta de permanência, falta de cultura, falta de crença, porque as pessoas estão nus, não só por falta de roupa, mas por algo que ele necessita. Ele não está vestido
da autoridade que ele necessita. Por exemplo, a Bíblia diz que Jesus nos deu autoridade, e a autoridade é algo que é demonstrado muitas das vezes no vestir. Quando você vê um carro descaracterizado, você não tem medo, até porque você não deve. Mas quando você tem um carro caracterizado, que tem ali um emblema da Polícia Federal, e você está no trânsito, você já erra menos, você já se comporta, porque você está enxergando alguém que está vestido, ou um carro que está vestido, que já lhe coloca limite. Então nudez, muitas das vezes, não é essa falta de roupa, mas essa falta de autoridade, de características, que muitas das vezes é deixado de passar. Um vencedor tem suas características. Ele não está vestido ninguém olha para a roupa de um vencedor, mas olha para o estilo da vida dele. E é esse estilo de vida que muitas das vezes não é compreendido. Então Paulo não está falando apenas de uma nudez relacionada a uma falta de roupa, mas de alguém que não tem o seu comportamento, a sua postura, que não representa aquilo que ele deveria representar. Aí vem o perigo, né? Mesmo aquele que não faz nada está correndo perigo, e a espada, que está relacionado à batalha. E como nós vamos falar, o nosso assunto hoje está relacionado a o que não abandonar, o que um vencedor não abandona. Eu quero ler o livro de Juízes, capítulo 15, e aqui eu vou mostrar algo para você, para nós entrarmos ainda mais nesse nosso assunto. Olha o que está escrito no livro de Juízes, capítulo 15, no versículo de número 15, diz assim, olha só que interessante, você que está conosco. Eu quero pedir aí, compartilhe com seus amigos, não esqueça de aumentar o nosso algoritmo, que está relacionado ao coraçãozinho, que você aperta aí, e esse coraçãozinho faz com que as mensagens cheguem para outras pessoas e fortalece aí o assunto que nós estamos tratando. Mas olha o assunto que eu vou tratar com você. Diz assim, Juízes 15, versículo 15. Diz assim, vamos ler o 14. Quando eu ia chegando ali, os filisteus foram ao encontro dele com grito, mas o Espírito do Senhor apossou-se dele. As cordas em seus braços se tornaram como fibra de linho queimado, e os laços caíram das suas mãos. Encontrando uma carcaça de jumento, pegou uma queixada e com ela matou 1000 homens. Disse ele então, com a queixada de jumento fiz deles montões, e com a queixada de jumento matei 1000 homens. Versículo 17, guarda isso. Eu li o 16, agora o 17. Quando acabou de falar, jogou fora a queixada de jumento e logo foi a Ramat-Leí. Que coisa! Olha, eu vou dizer uma coisa para vocês. Depois do Espírito Santo inspirar Sansão, trazer uma inspiração, entrar em Sansão, fortalecer ele, fazer com que ele se sentisse forte, ao ponto dele quebrar cordas que o amarravam, ao ponto dele acabar com aquilo que o prendia. Olha o que acontece. Ele encontra ali um esqueleto de um jumento. E a Bíblia diz que ele pegou, certamente o Espírito Santo o conduziu a pegar uma queixada de jumento. E ele pega essa queixada de jumento e com essa queixada ele mata 1000 homens. Aí no versículo 16, ele está contando, ele está relatando a história, e ele diz, com uma queixada de jumento eu fiz deles um montão. E aí ele diz bem assim, com a queixada de jumento matei 1000. Versículo 17, ele encerra
ele abandona uma arma de um vencedor, uma arma que ele não deveria abandonar, uma arma que ele deveria levar com ele, uma arma que ele deveria velar, que ele deveria guardar. Aí você vê que ele diz que jogou fora a queixada de jumento, e o local foi chamado de Ramat-Lehi. Olha o que eu estou vendo aqui. Se eu hoje estou em uma batalha e eu estou vencendo com a forma que o Espírito de Deus está me dando para eu agir, por que eu vou abandonar as armas que estão dando certo? Se a minha pregação, se a minha mensagem, ela consegue mudar a história das pessoas, por que eu vou abandoná-la? E você percebe que muitos líderes e muitas pessoas que tiveram alguns resultados na vida, eles simplesmente começaram a esquecer as suas ferramentas, abandonar a arma que o Espírito de Deus deu para ele naqueles momentos pelos quais ele começou a enfrentar. Imagine hoje quantos cristãos que começaram a perder, que começou a abandonar uma prática que é uma arma poderosa de um vencedor, chamado obediência. Imagine quantos cristãos desobedientes tem hoje. Imagine quantas pessoas estão hoje desobedecendo às autoridades, e a Bíblia diz que toda autoridade foi constituída por Deus. O próprio Jesus, diante de Pilatos, usa a ferramenta de obediência, quando diante de Pilatos, Pilatos diz: você não sabe que eu tenho autoridade para te condenar e autoridade para te soltar? E Jesus disse: nenhuma autoridade teria se de cima a ti não fosse dado. Então Jesus revela que o Espírito Santo fala através de Jesus que a obediência, ela é uma arma. Mas às vezes nós tratamos e jogamos fora, porque nós olhamos aqui para uma queixada de jumento. Nós vamos olhar para um sentimento de um animal morto, de um osso, de algo sem valor, de algo que não vai expressar, que não tem a garantia de que foi algo que Deus nos deu. A gente vai olhar para a queixada de jumento e sabe o que é que nós vamos pensar, imaginar? É que essa queixada de jumento, ela simplesmente estava ali por um acaso, e não que foi uma obra do Espírito Santo. Aí você vai ver que você vai olhar para algumas áreas da tua vida, dentro da questão obediência, e você vai ver que você abandonou algumas obediências que você tinha. E aí você vai dizer: não, mas é normal, isso era normal. Você não vai dar atenção devida, porque você está tratando ela como uma queixada, como um osso, como um esqueleto, como algo sem valor. Imagina a fidelidade que está sendo abandonado nesses últimos tempos. Eu posso dizer para vocês com todas as letras, eu vivi os momentos 2019, 2020, os momentos piores dentro do ministério, a respeito de traição, de muitas coisas. E eu pude perceber que isso veio por causa de abandono, não da minha parte, mas das pessoas que comungavam comigo do mesmo espírito, que passou a não ter o mesmo espírito, que abandonou aquela questão chamada fidelidade. Porque considerou uma queixada, considerou um osso, considerou uma coisa impura, considerou uma coisa morta, considerou uma coisa sem valor. E aí eles achavam, como muitos ainda acham até hoje, que as pessoas que Deus colocou na vida delas, como Abraão e elas como Ló, ou como Elias e elas como Eliseu, elas esquecem que aquela pessoa foi colocada ali pelo Espírito Santo como uma ferramenta para ela ter muitas conquistas. Mas o que é que ela faz? Elas dão as costas, elas abandonam.
Elas abandonam por quê? Porque elas olham para a pessoa que Deus colocou no caminho dela para ajudá-la a romper, elas consideram ele como essa pessoa como uma queixada de jumento. Está aí meu amigo, o meu amigo é o diácono presbítero, acho que é presbítero, Cris. Ele tem uma consideração tão grande por mim, pelo amor, pelo carinho que ele tem. O pastor Daniel também, que tem uma consideração muito grande, que me chama de reverendo. São poucas as pessoas que a gente chama de reverendo, e ele faz questão de dizer isso. São pessoas que olham para aquilo que eu tenho para dar, com aquilo que eu tenho a ensinar, e elas olham como uma ferramenta, e elas não me dão as costas quando elas precisam vencer. Obrigado, Eliane. Eliane, é bom que ela coloca tudo o que eu vou dizendo. O bom, ela colocou aí, ó, não abandone as armas que dão certo. Obrigado. A obediência e a autoridade, por exemplo, é uma arma. Fidelidade, seja fiel. Obrigado, Eliane. Então, você vai ver que, às vezes, quando a gente está lidando com pessoas que Deus usou, olha, quando Ló andava com Abraão, a Bíblia diz que Ló prosperava e enriqueceu. Mas quando Ló deu as costas, quando Ló olhou para Abraão como uma queixada, desprezou, quando Ló deixou Abraão desprezando ele, abandonando ele, dizendo que ele não prestava mais, que não se via mais, o que foi que aconteceu com Ló? Ló perdeu. Ló simplesmente perdeu a vida, perdeu a família, perdeu os bens, perdeu os pastores, perdeu tudo. Então eu louvo a Deus pelos amigos que não dão as costas, porque de alguma forma eu vejo neles. Por exemplo, Daniel está aí e ele tem nos ajudado no nosso canal ali do YouTube. Eu não posso dar as costas para Daniel, porque Daniel para mim é o Abraão lá no meu YouTube. Mas eu não posso desprezá-lo porque ele não é. Quantas vezes o Cris, eu pedi para o Cris, dá para você ir pregar, e ele prontamente me atendeu. Então, às vezes, o que nós estamos vendo é que esse desprezo, essa falta de gratidão, essa forma de reconhecer que as autoridades que Deus constituiu, de alguma forma tem roubado das pessoas a conquista dela, tem feito elas perderem nas suas vitórias. Olha, eu vou dizer algo para você, todos nós precisamos de alguém para prestar conta. Você percebe que o governo federal tem que prestar conta para a CGU, para o Tribunal de Contas. Os estados prestam conta para o governo. Os municípios prestam conta para os estados. As empresas prestam conta para os governos. Os funcionários os gerentes prestam conta para os proprietários. Os trabalhadores prestam conta para o chefe e os chefes prestam conta para os gerentes. Agora eu lhe pergunto, quem consegue viver sem prestar conta? Quem é que consegue viver sem ter alguém que você possa reconhecer e ver nela a orientação para romper? Mas a maioria das pessoas hoje, segundo o que está escrito em 2 Timóteo, capítulo 3, tem feito ao contrário do que a Bíblia nos ensina. Elas se tornaram amantes de si mesmo, buscando seus próprios interesses, deixando de lado a orientação dos pais, que representam a autoridade, e passou a viver a vida que elas sonharam e não a vida que Deus tem para elas. Eles começaram a tratar a sociedade como uma queixada.
a sociedade que um dia fez ela romper, os pais que um dia fez eles romperem, os filhos romperem, agora são esquecidos. Agora são esquecidos por quê? Porque assim, ele conta a história de quem fez o vencer, Glauber, Deus abençoe Glauber. Então, eles contam a história do que foi feito com a ajuda que eles tiveram, mas eles desprezam a ferramenta, eles abandonam a ferramenta. Imagine quantas pessoas nessa quarentena, nessa batalha, quantas pessoas abandonaram as igrejas, abandonaram a autoridade dos seus líderes, do seu pastor. Imagine quantas pessoas deixaram de reconhecer a igreja como lugar de entregar a sua fidelidade, o seu dízimo, a sua contribuição. Imaginem, mas isso é uma queixada. Olha como as pessoas estão tratando, é como se fosse uma queixada de jumento, abandonando coisas que não deveriam abandonar. Eu quero ir um pouco mais além com você. Eu quero mostrar para você que todos nós, na vida, nós enfrentamos batalhas. Nós vamos continuar enfrentando batalhas e tendo vitórias. Por que nós vamos ter vitória? Porque quem garante a vitória é Deus e não nós. Quem garante a vitória é o Espírito que assumiu a vida de Sansão e o inspirou a pegar aquela queixada de jumenta. Inspirou a pegar aquela queixada de jumenta e matar aqueles 1000 inimigos. Nós vamos ter batalhas diversas. Elas vão vir batalhas do passado que ainda nos persegue por causa de uma mentalidade, batalhas do presente, que são essas que travamos todo dia, e as batalhas do futuro. Nós vamos ter que lidar com batalhas que vão roubar de nós o ânimo e batalhas que vão nos animar a continuar. Precisamos entender que as ferramentas necessárias para rompermos está naquilo que nós valorizamos quando Deus nos inspira. Olha o que eu vou lhe dizer. Quando Deus te dá uma inspiração, entenda, essa é uma arma de vitória. Quando você tem uma ideia, você já prestou atenção que você despreza as ideias que você tem? Que às vezes lhe vem uma ideia, um deslumbre de ideia, e você diz, mas aí a primeira coisa que você faz é sabotar a sua ideia. Como, apóstolo? Quando você pensa no resultado negativo, você não decide. Pega o código do vencedor. Quando você pensa no resultado negativo, você não decide lutar. Quando um amigo chegou para mim e disse, eu não fiz um campeonato porque eu fiquei com medo de os alunos se contaminar e eu perder dinheiro com isso. Agora é engraçado que outros fizeram e não tiveram nenhum problema, mas ele pensou no resultado negativo, por isso que ele não decidiu. Irmãos, quem vive com a mente cheia de resultados negativos nunca vão decidir no positivo. Eu vou repetir. Quem vive com a mente cheia de resultados negativos nunca vão decidir naquilo que é positivo. Vou repetir. Quem vive com um pensamento cheio de resultados negativos nunca vão decidir naquilo que é positivo para ele vencer. O que nós vamos ver é que nas batalhas alguns resultados virão, outros vai vir experiência, porque tem batalhas que não geram experiência, tem batalhas que não geram resultado. Eu não sei que batalha você está enfrentando, mas eu sei de uma coisa: tem batalha que gera experiência, e tem batalha que gera resultado. Descobrir que batalha você está vivendo é simplesmente entender que você não está perdendo.
Porque se lhe dá experiência, você não perdeu. Nós não perdemos quando adquirimos conhecimento. Nós perdemos quando não aprendemos nada. Então, nas batalhas que Sansão enfrentou. Obrigado. Eu gosto quando a Eliane tá, que ela vai colocando aí. Boa noite, Deison. Então, eu não tenho que me preocupar. Deixa eu ver aqui. Experiência, isso mesmo. Batalhas que geram resultados e batalhas que geram experiência. Eu não posso olhar para uma batalha porque eu perdi, como se eu me sentisse derrotado, se eu aprendi com ela. As batalhas que nós passamos muitas das vezes, elas são naturais. As batalhas naturais, elas provêm da nossa vida. Não é que nós plantamos isso. Eu costumo dizer para as pessoas que muitas das vezes eu enfrentei batalhas que eu não plantei nenhuma semente. Eu não plantei, mas eu enfrentei a batalha. Que eu chamo isso de batalhas naturais. São provocadas por aqueles que são usados pelo inimigo. Aí tem as batalhas físicas que estão relacionadas à nossa batalha de conquistar o que é físico, a saúde, batalha na saúde. Tem as batalhas naturais, que são a batalha do tempo. Tem as batalhas do reino de Deus, que são as batalhas espirituais. Essas nós já sabemos como vencer. Efésios capítulo 6, a partir do versículo 12, nós vamos ver Paulo dizendo que nós temos uma armadura para vencer essas batalhas espirituais. Que nós temos que entender que não lutamos contra a carne e sangue, mas contra principados e potestades, contra dominadores nas regiões celestes. Essas batalhas você já conhece. Essas são aquelas batalhas que nós não temos que nos atentar. Ah, tá. Eu sei disso. Deus abençoe. O Procópio sempre tem os seus encontros. Eu sei disso, Eliane, mas de qualquer forma, muito obrigado. Então vamos avançando. O que nós estamos vendo é que vencedores estão abandonando batalhas por causa das armas. Porque elas consideram as suas armas como se fosse uma queixada de jumento. Algo sem valor, apenas um osso de um cadáver. Nós precisamos entender que existe um tipo de sombra que ela se move e elas são vistas naturalmente. Mas existe uma outra sombra que se move, que ela que ela só é vista espiritualmente. Tem bênçãos que Deus vai nos apresentar. Essas bênçãos, elas não serão vistas, porque elas são como uma sombra que nos protege contra os ataques do diabo. Existem muitas coisas que nós precisamos aprender para avançar. Existem batalhas que nós precisamos nos comportar como um verdadeiro gladiador. Você percebe que, se você for voltar na história que nós estamos lendo, a história de Juízes, lá de Juízes capítulo 15, você vai ver que as batalhas de Sansão começou quando ele quando ele queimou a colheita, pegando 300 raposas. Engraçado que as 300 raposas não diz que foi o Espírito Santo que entrou nele, que fez ele ver, que fez ele pegar as 300 raposas. Mas no versículo 5 diz: acendeu uma tocha e soltou as raposas no meio da plantação dos filisteus. Assim ele queimou os feixes e os cereais e as colheitas, também as vinhas e as olivas. No versículo 4 diz: capturou 300 raposas
e as amarrou por pares pela cauda, e depois prendeu uma tocha nas suas caudas. Cara, eu não sei onde é que veio essa inspiração para esse cara. Um vencedor, olha, as raposas ele soltou, mas não tem a presença do Espírito Santo. Não tem. Aqui tem apenas um cara que decidiu queimar a floresta dos seus inimigos. Eu não sei onde é que ele encontrou tanta raposa. Será que ele entrou numa toca de raposa e encontrou lá uma alcateia completa e pegou uma por uma? Aí ele agora tocou fogo. E os filisteus ficou perguntando o que Sansão tinha, o que deveria ser feito para que pudesse destruí-lo. E aí eles vão até Judá, a família de Sansão. Quando ele vai em Judá, versículo 9 diz: os filisteus foram a Judá e lá acamparam na proximidade de Eli. Os homens de Judá perguntou: por que vocês vieram lutar contra nós? E eles responderam: queremos levar Sansão amarrado para tratá-lo como ele nos tratou. 3.000 homens de Judá desceram à caverna na rocha de Etã e disseram a Sansão: você sabe o que os filisteus estão dominando sobre nós? Você viu o que você fez? E ele respondeu o que fizeram. E no versículo 12, eles amarraram para entregar ao filisteu. Sansão disse: jure-me que vocês mesmo não me matarão. Certamente não, responderam eles. E eles foram. Tudo isso se deu porque agora você está vendo ele amarrado pelos irmãos. Amarrado. Agora estão usando uma corda para amarrá-lo, usando o mesmo método que ele usou para a raposa. Mas olha o que acontece no versículo 14, voltando para continuar a nossa história. Quando chegou Eli, os filisteus foram ao encontro dele, gritando. Mas olha aqui, ó, o Espírito Santo se apossou dele, e as cordas dos seus braços se tornaram como um fio, e lançando das suas mãos. Olha, ainda o Espírito de Deus estava nele quando ele encontrou uma carcaça de jumento. Essas são as inspirações. Não era para ele abandonar a queixada, conforme está escrito no versículo 17. Mas ele não considerou importante. Olha o que eu vou lhe dizer. Aquilo que muitas das vezes não consideramos importante, é o que nos garante a vitória. Você já viu aquele dado popular que as pessoas querem dizer bem assim: ouça retenha o que é bom, e o que não for bom você joga fora? Você já prestou atenção que o que nós estamos jogando fora é justamente aquilo que é bom? Você já ouviu os nutricionistas dizendo que há muito mais proteína e vitaminas nas cascas dos alimentos do que na própria massa da fruta? Mas por que nós jogamos? A gente está fazendo das coisas espirituais a mesma coisa que Sansão fez. Abandonamos as autoridades, abandonamos a gratidão, abandonamos a nossa fidelidade, estamos deixando de fazer aquilo que o Espírito de Deus nos inspira para fazer, para continuarmos pegando as nossas raposas, amarrando e querendo incendiar a vida dos nossos inimigos. Nós não fomos chamados para incendiar colheitas, nós fomos chamados para colher. Eu vou repetir. Nós não fomos chamados para incendiar colheitas, nós fomos chamados para colhermos. O que Sansão tinha que fazer era que ele tinha que colher e não incendiar a colheita. Mas o que nós estamos vendo é o que está em Tiago, capítulo 3, quando Tiago diz que a língua é como uma brasa que toca fogo em uma floresta inteira. Vou trazer aqui para vocês
menção dos 12 espias que foram observar a terra de Cades Barneias. E quando eles saíram e voltaram, a Bíblia diz que eles trouxeram ali o fruto, mas eles trouxeram na sua boca o que eles declaravam que ia viver. É assim que a maioria faz. A maioria abre a boca para incendiar aquilo que deveria colher. Eu vou repetir. A maioria das pessoas estão incendiando aquilo que eles deveriam colher. A maioria das pessoas está incendiando a paz, arrumando confusão quando ela deveria estar colhendo a paz. A maioria das pessoas estão incendiando o amor quando ela deveria estar colhendo o amor. A maioria das pessoas estão incendiando a prosperidade quando deixa de ser fiel, porque estão incendiando a sua fidelidade, a sua generosidade. A maioria estão incendiando as suas colheitas quando traz declarações naquilo que elas não querem viver. Amém. Isso mesmo. Isso mesmo. Aquilo que muitas das vezes não consideramos importante é o que garante a nossa vitória. Uma das coisas que você percebe é que as pessoas estão se incendiando, e elas se incendeiam pelas palavras. Você, volta a repetir, você não foi chamado. A Bíblia diz que tudo que o homem semeia, o homem colhe. A Bíblia não está dizendo que a gente vai incendiar a colheita. Exatamente, Cris. Aleluia, obrigado. As pessoas estão incendiando aquilo que ela deveria estar colhendo. Você vê e elas incendeiam como? Com palavras. Olha, eles trazem um cacho de uva. Eles trazem 2 homens para trazer um cacho de uva. Eles vêm como um vencedor, mas eles não consideraram o que Deus mandou eles fazerem. Deus mandou eles verem e não falar. Guarda isso. Deus mandou eles verem a terra, mas não falar dela. Deus disse, vai olhar a terra e ver se não é boa. Deus mandou ele olhar e não falar. Às vezes nós estamos fazendo o contrário àquilo que Deus nos mandou. Por quê? Porque nós consideramos o que Deus nos falou uma queixada de jumento, que é um osso que não tem valor para a gente, e a gente despreza a hora que a gente quer. Eu acho que Sansão deveria pegar aquela queixada, e aquela queixada deveria seguir toda a história da vida dele. Deveria seguir toda a história da vida dele. Eu acho que ele deveria, naquele momento, em vez dele derrubar aquelas pilastras que sustentavam o templo, ele deveria pegar a queixada e matar todos com a mesma queixada, que um dia o Espírito de Deus o inspirou para usá-la. Nós estamos abandonando muitas coisas. Estamos fazendo o contrário daquilo que Deus nos mandou. Estamos, em vez de fazer o que Deus nos mandou, fazemos apenas aquilo que a gente acha que é conveniente. Nós precisamos estar firmes, precisamos lembrar dos nossos objetivos. Nosso objetivo é colher. O próprio Deus diz em Gálatas 6, Deus não se deixa escarnecer, tudo que o homem semeia, ele colherá. Ele não diz, tudo que o homem semeia, ele queimará. Sansão era para estar colhendo, mas ele está queimando o que ele deveria colher. Momento que nós precisamos adquirir, voltar a algumas essências. Você vai ver que vencedores, eles têm algo que eu vou destacar aqui a partir de agora para você. O vencedor, ele sempre tem uma missão pela qual ele sustenta a sua paixão. Pega o código. O vencedor, todo vencedor tem uma missão, e essa missão sustenta a sua verdadeira paixão.
Qual é a missão do pastor que quer vencer? A missão dele é ganhar alma. E a paixão dele por ganhar alma sustenta ele como vencedor. Sustenta ele como um conquistador. Qual é a missão de um empresário? Fazer a sua empresa crescer. E qual é a paixão dele? Se dedicar para o crescimento da sua empresa. Então, a missão de cada vencedor está relacionada à sua paixão. A sua paixão está relacionada à sua missão. Você quer ver uma coisa? Tem muita gente apaixonada e tem gente abandonando suas paixões porque diz: não, mas o tempo mudou, mas a paixão não muda. Amém, obrigado. A paixão é que sustenta a nossa missão. Os soldados dizem: missão dada, missão cumprida. As pessoas, elas perderam as suas paixões. Nós vemos hoje líderes que perderam suas paixões, abandonaram a paixão pela sua missão, e agora ele trata a sua paixão, a sua missão, como uma queixada de jumento, que não lhe serve mais para nada, mas que já deu vitória para ele, Segundo, todo vencedor cria uma visão. Todo vencedor, ele cria uma visão. É necessário nós termos uma visão daquilo que nós queremos. E a visão está muitas das vezes na nossa comunicação, de criar uma imagem clara a respeito daquilo que sonhamos. Olha, qual era a visão que Sansão tinha, que Deus tinha dado para ele? Qual era a missão? Ser juiz. Qual era a visão? Proteger a sua família, criar, ter força para isso. Mas ele abandonou a sua visão. Como muitos que estão vivendo derrotados pelos seus inimigos, porque os seus inimigos que sobrevieram, vieram como um terror, com uma força armada, vieram trazendo novas armas, e muitos que perderam a visão estão se perdendo nas suas conquistas. Você vai ver que Deus está me chamando e chamando a você para entender o seguinte: olha, guarda isso, todo vencedor cria os seus próprios inimigos. Guarda isso. Eu vou repetir. Todo vencedor cria o seu próprio inimigo. Mas como é que ele cria? Explica isso direito. Vou explicar para você. Quando você quer ficar rico, logo você vai arrumar uns inimigos que não querem que você fique rico. É só você olhar para José. José estava bem. Qual era o primeiro inimigo de José? Era o ciúme, porque o pai dele amava ele mais do que os irmãos. O segundo inimigo de José veio por causa do sonho que ele teve, da visão que ele tinha a respeito dele, do que ele iria se tornar. Aí você vai ver que de uma hora para outra os inimigos aparecem. E os inimigos apareceram dizendo: quer dizer que você vai governar contra mim? O que foi que José fez? A visão de José, a batalha de José, o desejo de José, a missão de José fez com que inimigos aparecessem. Por isso que eu comecei dizendo para você: por todas essas coisas somos mais que vencedores. Porque o desejo de Deus é nos fazer vencer. Porque para cada conquista que sonhamos, um inimigo novo e uma batalha nova se apresenta. Nós somos forçados a lutar contra os inimigos que criamos pelos nossos desejos. Você quer ver uma coisa?
você diz, agora eu vou começar a fazer caminhada, agora eu vou começar a acordar cedo para fazer caminhada, agora eu vou cuidar da minha saúde. Aí logo lhe apresenta o inimigo, que é criado pelo seu cérebro, chamado indisposição. É verdade. Indisposição. Aí você diz, mas hoje eu não vou. Arrumou inimigo ou não? Quando eu lhe pergunto, quando você não queria caminhar, você tinha inimigo? Não. Mas depois que você disse, eu vou caminhar, o que foi que aconteceu? Indisposição, insatisfação, dores, uma série de coisas. Sim ou não? Você tinha esses inimigos antes? Não. Mas foi só você se posicionar. Aí já veio. Sansão, ele achava que o fato dele ser juiz não ia criar para ele inimigos. Você vai ver que quando Saul é eleito rei de Israel, ele não imaginava que ele sendo rei, ele iria se levantar inimigo contra eles. Querido, não tem jeito. Se você decide fazer algo diferente, logo você cria um inimigo novo para enfrentar. Então guarda o que eu estou lhe dizendo. Olha, todo vencedor tem uma missão pela qual ele sustenta a sua paixão. Todo vencedor cria a sua visão e consequentemente cria os seus inimigos. E todo vencedor tem que liderar na frente e não nos bastidores. Você vê que quando Sansão ele é chamado para se entregar, você vê que os inimigos foram atacar a família dele para que a família dele cedesse, que entregasse ele, que era a família ali de Judá. Por quê? Porque Sansão se escondia. Sansão não queria estar à frente. Querido, diz por aí os velhos marinheiros que o capitão é o último que abandona o barco. Isso quer dizer que toda batalha que todo desejo que você tem de vencer, seja o primeiro, esteja na frente. Não, mas eu vou deixar fulano, não, eu aprendi isso a duros casos. Quando eu deixei na mão de pessoas aquilo que eu deveria estar na frente, eu simplesmente fiz o que Sansão fez, abandonei as queixadas de jumentos, que me deu muita vitória, e agora eu estou na mão de inimigos. Então você tem que entender que não tem como você é verdade, e Martinho Lutero sabia muito disso. Todo vencedor tem que liderar, tem que estar na frente, tem que entender que a sua liderança, se você tem a visão, se você está apaixonado pela sua missão, se você sabe que tem inimigos para vencer, então vai romper, meu irmão. Tem uma história americana, eu tenho que olhar aqui, que falta 2 minutos, eu não sei se o Instagram vai me dar aquele tempinho extra, mas eu vou ver aqui. Diz que um grande empresário, ele botou o filho na faculdade, era conhecido como matador de leões, por ele vencer muitas crises dentro da sua empresa, crise financeira, crise administrativas, e um dia ele disse, vou viajar e vou agora descansar. Meu filho se formou na melhor universidade de finanças do mundo, e ele agora saiu de férias. Quando ele voltou, a empresa estava quebrando, e aí o jornalista chegou para ele, como o senhor, o matador de leão, está deixando a sua empresa falir? Aí ele disse, não estou deixando, a questão é que eu matei todos os leões e não deixei nenhum para que o meu filho aprendesse a matar, porque se ele tivesse aprendido a matar leões, ele não estaria fracassando como empresário. O que nós temos que entender é que quando nós abandonamos essa queixada, que é a nossa liderança, está na frente, assumindo,
lutando para que as coisas dêem certo, querido, nós estamos abandonando nossa queixada de jumento. Nós estamos abandonando os favores, a inspiração do Espírito Santo. Eu acho que o Instagram me deu mais uns minutos, então eu vou fechar nosso assunto aqui. Obrigado a você que ainda está conosco. Então, o que nós temos visto é que quando nós estamos na frente, nós somos o primeiro a enxergar as tempestades. Quem está na frente é o primeiro a enxergar as nuvens se formando. Quem está na frente é o primeiro a enxergar os raios, a ouvir os trovões. Quem está na frente é o primeiro a ver qual as armas que o inimigo está usando. Quem está na frente é o primeiro a perceber qual a estratégia que ele vai usar para manter-se vencendo. Então não tem como você ser um vencedor se você não decidir, se você não liderar na frente. Quando você não lidera na frente, você vai encontrar um montão de traidores. Quando você não lidera na frente, você vai encontrar um montão de traidores, um montão que há de te abandonar, conforme em João, quando Jesus está dando uma mensagem dura, João 11, se eu não me engano, e aí os discípulos resolvem ir embora. E aí Jesus disse: vocês estão comigo por causa do pão? E aí os discípulos começaram a abandonar, e ele pergunta para os discípulos: e vocês não vão junto com eles? E Pedro disse: para onde iremos nós se só tu tem palavras de vida eterna? O que Jesus viu é que quando ele estava na frente, ele viu o pensamento, ele viu murmuração. Você vai perceber que muitas das vezes, quando Jesus estava em muitos lugares, ele observava o comportamento das pessoas e ele agia porque ele estava na frente. Todo vencedor lidera na frente. Quando você não quer assumir a liderança, é como se você pegasse a queixada de jumento e abandonasse e dissesse: não, eu vou deixar isso para que outros resolvam por mim. Quarto, todo vencedor sabe a força que tem e a força que a sua equipe é capaz de produzir. Todo vencedor tem que reconhecer a força que tem. Todo vencedor reconhece a força que tem. O que nós vemos hoje é um montão de crente dizendo: eu não sei, pela misericórdia de Deus, se for da vontade de Deus. Não existe isso. Quando você vai ver Davi indo para a batalha, ele disse: eu matei o leão e o urso. Reconhecia a força que tinha. Quando você vai ver o próprio Jesus dizendo: eu vou. Sabe qual é o grande problema hoje? Estamos desconsiderando a força que o Espírito de Deus nos deu. Jesus disse: eu vos dou poder para pisar em serpente e escorpião e toda a força do diabo, e nada, absolutamente nada, vai te fazer dano algum. Jesus reconhecia a força que ele nos deu, mas tem muitos vencedores que olham para a sua força como uma queixada de jumento, que olha para a sua luta para a sua força como uma queixada sem valor. Não, já venci pela força, mas agora... Eu tenho um amigo, o bispo Vasconcelos, que o melhor momento da vida dele foi quando ele era um cara de força, quando ele chegava na igreja e dizia: tem que ser assim, e a igreja funcionava, ele rompia. Mas no dia que ele parou de considerar a força, aí ele perdeu até as igrejas. Exatamente. É justamente por causa do Espírito Santo que entrou, que deu força. Você percebe que a força de Sansão, ele vinha pelo poder que Deus havia dado a ele. O Espírito Santo entrou nele e ele agora, ele pega essa força e quebra a corda.
E quando ouve o grito, pega a carcaça do jumento, a queixada. E com a força dele na queixada, venceu. Mas ele desprezou a força dele. Nós temos que entender, onde mais confiamos nos homens, quanto mais confiamos nos homens, mais lutamos lutamos contra as costas dele, porque a maioria nos dão as costas. Onde você estaria se você não tivesse força? Onde você estaria se você não tivesse força? Apóstolo, me dá força, habilidade, força, experiência, força, determinação, força, atitude, força, coragem, força. Nós temos visto que hoje as pessoas estão se esforçando porque não reconhecem a força. Vencedor tem que reconhecer sua força. Você tem que reconhecer sua habilidade. Você tem que reconhecer a sua habilidade. Davi disse: eu venci o leão e o urso, eu vou vencer. Você vai ver outros homens que eles romperam pela confiança naquilo que tinha. Paulo venceu a tempestade dizendo: ninguém morre nessa tempestade, porque o Senhor falou comigo. E na força da fé, que a fé é uma força, na força da fé, ele manteve aquele grupo vivo. Você não pode abandonar o que eu estou lhe dizendo. Não trate sua missão, sua paixão, sua visão. Não trate a sua liderança na frente. Não trate a sua força como uma queixada abandonada. Não trate. Vença, vai romper, vai além. Tenha cuidado com a paixão dos outros, para não esquecer da sua paixão. Eu vou repetir. Tenha cuidado com a paixão dos outros, para você não esquecer da sua paixão, porque a sua paixão é uma força. Tenha cuidado. Às vezes nos apaixonamos pelas coisas dos outros e esquecemos daquilo que fomos apaixonados. Tratamos as nossas paixões, que outrora era a nossa força de continuar lutando e buscando e sonhando em fazer, pela paixão dos outros. Estamos vendo que toda a estrutura humana necessita de força. Toda estrutura humana necessita de força. Os nossos ossos são a força que sustenta a nossa carne. O nosso espírito é a força que controla nossas emoções. Olha só, o corpo precisa do resultado. O corpo precisa da matéria, das conquistas. A alma precisa das emoções. E o espírito precisa de Deus. Eu vou repetir. O meu corpo, ele quer o futuro. A minha alma quer descanso. Mas o meu espírito quer o céu. Vou repetir. O meu corpo sonha em andar de carro. A minha alma em descansar e já está bom. E o meu espírito em ser abençoado em todas as áreas que Deus me abençoe. É necessário, e eu vou avançar um pouco mais no número 5, o que o vencedor não abandona, para não ficar muito grande o meu vídeo. Isso depois vai para o Instagram e vai também para o YouTube. E quando você for lá, não esqueça de dar o seu joinha lá no YouTube, que é apostolodelfino.m@gmail.com. Quinto, todo vencedor assume riscos. Você vê que Sansão não assumiu o risco
daquela perversidade do que eu falei. Ele não foi chamado para... ele foi chamado para colher, não para incendiar colheitas. Eu fui chamado para colher, não para incendiar a colheita. Todo vencedor assume risco. Todo vencedor, obrigado mais uma vez. Olha, tudo escritozinho. O Daniel está cuidando aí do nosso canal. Gente boa demais. Você vê que hoje nós vemos que as pessoas não querem correr risco. E aí eu tenho que voltar para dizer, a maioria que não vence porque pensa no resultado negativo. Por isso que ele não quer correr risco. O vencedor, ele sabe que tem que correr o risco. Ele se recusa a adiar as coisas que ele tem que fazer urgente. O vencedor, ele prefere estar na zona de perigo do que na zona de conforto. Eu vou repetir. O vencedor prefere estar na zona de perigo do que na zona de conforto. Você vai ver que todo vencedor, ele prefere estar nas zonas de riscos. Porque se ele não estiver na zona de risco, ele não tem inspiração, ele não tem vocação, ele não tem experiência. Nós precisamos entender que nós temos que assumir o risco. Todo vencedor tem que assumir o risco. Ele tem que se recusar a estar na zona de conforto. Ele tem que se recusar a aceitar a corrupção, de aceitar a zona de conforto como se isso fosse o seu pódio, como se isso fosse o seu máximo. Todo vencedor, olha para Sansão. Por que Sansão perdeu? Porque Sansão começou a voltar para a zona de conforto e saiu da zona de risco. Ele agora está bebendo com a mulher, está deitado com ela, ele agora está brincando com a vida, ele estava na sua zona de conforto. Por isso que ele esqueceu da queixada de jumento, porque se ela estivesse na frente dele, ele iria lembrar, ei, eu tenho que continuar lutando, eu tenho que continuar correndo risco, porque todo vencedor entende, é melhor estar nas suas zonas de perigo do que na sua zona de conforto. Vamos adiantando, porque o meu horário já está acabando e eu tenho mais duas para eu encerrar aqui. Todo vencedor se prepara para a batalha. Todo vencedor tem uma preparação. Você vê que o Espírito de Deus primeiro preparou Sansão. Você viu que Deus deu uma série de regras para Sansão viver. Deus disse para Sansão, você não bebe vinho, você não corta cabelo, você não tem que casar com mulher estrangeira. Obrigado. Aí, vencedor prefere estar na zona de perigo do que na zona de conforto. Todo vencedor assume o seu risco. Muito obrigado. Isso são pérolas mesmo, tá? Isso só aparece quando eu estou falando. Isso aqui é Espírito Santo. Isso aqui é queixada de jumento. É queixada de jumento que eu estou passando para você. Então olha, todo vencedor se prepara. Você percebe que Sansão, Deus deu para ele uma linha de preparação, mas ele não levou a sério. Sansão nunca esteve preparado para enfrentar as diversas batalhas pelas quais ele enfrentou. Ele sempre tinha que ser preparado pelo Espírito Santo, acreditando que a força nunca ia escapar. O que foi que aconteceu com ele? Aconteceu com ele foi o que eu digo para você. Foi que ele não se preparou para uma cegueira. Sansão não se preparou para ser zombado. Sansão não se preparou para nada disso. Mas por que ele tem que se preparar para isso? Porque se ele não se preparar para vencer, ele tem que se preparar para pelo menos aceitar a humilhação. Eu vou repetir. Quem não se prepara para vencer, tem que pelo menos se preparar para absorver as humilhações. Eu vou repetir novamente. Quem não se prepara para vencer,
vai ter que se preparar para humilhações. Sansão não se prepara como vencedor. Ele abandona a queixada porque ele não queria se preparar ou criar mais habilidade ou treinar mais. Poxa, se essa queixada me deu vitória, para que eu abandonarei? Eu continuarei com ela, vou melhorar minha habilidade. Ele abandonou. Aí agora ele é taxado como um cego, humilhado, palhaço, zombado, porque quem não se prepara para vencer, tem que pelo menos se preparar para ser humilhado. Vamos lá para eu encerrar. Deixo aqui a última. Todo vencedor tem bons mestres para o ensinar. Todo vencedor tem mentores. Todo vencedor tem mentores. Pessoas que vão ensinar a ter novas estratégias. Pessoas que vão ser ensinadas de alguma forma. Olha o que eu estou fazendo aqui. Eu estou ensinando de alguma forma alguns. Porque muitas das coisas que o Espírito de Deus trouxe para o meu coração nessa noite, eu te entreguei. E agora você tem ferramentas na mão. Agora você pode escolher o que eu devo abandonar. Eu devo abandonar a minha dúvida. Eu devo abandonar a minha descrença. Eu devo abandonar a minha preguiça. Eu devo abandonar a minha zona de conforto. Eu devo abandonar o que? A minha falta de fé. Eu devo abandonar o que? A minha falta de preparação. O que é que eu devo abandonar? Eu devo abandonar as coisas que não me ajudam a vencer. Eu não tenho que deixar a queixada. Eu não tenho que abandonar. Eu não tenho que abandonar uma queixada que o Espírito de Deus me fez ver. Eu não tenho que abandonar porque ela está sem dente. Eu não tenho que abandonar porque ela está sem carne, ela está fedida. Não, eu tenho que continuar aumentando a minha habilidade. Como é que eu vou fazer? Eu vou fazer quando eu me preparo, quando eu sou treinado, quando alguém consegue me passar novidade, consegue dar informações. Agora eu lhe pergunto, você que é pregador, quantas mensagens você poderá pregar com esse ensinamento que eu te dei nesta noite? Quantas mensagens você poderá pregar? Quantos textos aí você poderá usar para pregar? Quantas informações? Então nós precisamos de mentores, nós precisamos de professores, precisamos de pessoas que nos tragam orientações, que nos façam observar melhor as coisas, que nos ajude a mudar rapidamente, que nos dê novos papéis, que nos ensine a viver em novos ambientes, que nos leve a treinar outros a serem iguais a nós, que nos mostre que as nossas necessidades não são nossos resultados, a nossa missão é a nossa paixão, que nos mostre que as nossas necessidades é apenas Deus nos aguçando a nossa vida para que a gente possa lutar e vencer e conquistar aquilo que necessitamos. É hora de nós prepararmos pessoas e convidarmos para entrar no corredor, na corrida dos vencedores, que Paulo diz: muitos estão em uma corrida, mas só um vence. Só vence aquele que ouviu, aquele que se preparou, aquele que não abandonou o que não devia. Por isso que ele diz que na corrida pela qual estamos propostos, nós temos que largar os desembaraços, os pecados, os pesos que estão de perto nos assedeiam. O que ele está falando é que nós temos que abandonar as coisas que nos impedem de ser vencedor, que nos impedem de romper, que nos impedem de vencer. Se Sansão descobrisse que a queixada de jumento tinha que seguir a vida dele até o final, ele não teria fracassado. Ele abandonou coisas que não deveria abandonar. Não abandone coisas que você não deve abandonar. Eu deixo essa orientação com todos vocês.
deixo essa orientação e digo para vocês, continue honrando a Deus, honrando as instruções e fazendo aquilo que Deus te chamou para fazer. Porque Deus te chamou para vencer e não para perder. Mesmo que o resultado seja experiência, você não perdeu. Você venceu. Porque tem resultado que vem para nos dar experiência e outros para nos dar resultado. Deus abençoe a todos vocês. Até a próxima segunda-feira, se o Senhor disser que sim. Até lá, em nome de Jesus.